grande. Amém. Damos graças a Deus por mais essa oportunidade, onde daremos seguimento ao nosso estudo no Evangelho de Mateus, onde temos sido edificados pela palavra do Senhor. Amém? Amém. Mateus capítulo 12. Você vai abrindo aí a sua Bíblia. Mateus capítulo 12. Quantos aqui poderiam me ajudar a relembrar como a Bíblia começa? Como começam as Escrituras? Gênesis 1, verso 1. Começa com o princípio, né? No princípio. Criou Deus todas as coisas. A terra era sem Muito forma e bem. vazia. No princípio criou Deus todas as coisas, né? A terra era sem forma e vazia. Então, no princípio, Deus cria céus e terra. Tudo era vazio, disforme, tudo era escuro. Diz o relato de Gênesis que no primeiro dia Deus criou o dia e a noite, fez separação entre luz e trevas. E quando Deus acabou de fazer isso, o que aconteceu? Qual foi a reação de Deus? Ele viu que era bom. Contentamento. Ele viu que era bom. No segundo dia, Deus criou toda a estrutura da terra, a divisão das águas, terra, firmamento, fundamentos. E o que aconteceu no segundo dia, quando Deus acabou de criar essas coisas, ele viu que isso também era bom. Então, no terceiro dia, Deus criou as ervas, as árvores, a relva, o fruto. No quarto dia, Deus criou os astros, a lua, o sol, as estrelas. No quinto dia, Deus criou os animais marinhos e também as aves. E no sexto dia, Deus criou os animais terrestres e também o homem. Quando Deus acaba de criar essas coisas, o que ele presume, o que ele resume de tudo isso? Qual é a reação dele? Muito bom. Tudo isso é muito bom. E para fechar esse arco da criação, o que Deus faz no sétimo dia? Ele descansa. E essa palavra descanso, a gente poderia fazer um estudo só sobre isso, mas para resumir, a gente sabe que Deus não se cansa, outros textos bíblicos vão falar sobre isso. Então, Deus não descansou porque ele estava cansado, mas Deus desfrutou daquilo que ele havia feito. Deus olhou para tudo isso que ele fez, viu que era bom, e então ele, após concluir essa criação, ele desfruta dessa criação. Ele quer sentar e ele quer ver a criação que ele fez, ele quer ter esse momento de desfrutar da sua própria glória, da glória que ele manifestou através da criação. É como a gente, quando a gente arruma a casa, e no fim do dia a gente se senta e vê a casa arrumada, é satisfatório, não é? A gente sente um prazer, uma coisa boa, de ver as coisas no lugar. E geralmente quando as coisas estão no lugar, as crianças estão dormindo, porque senão as coisas certamente não estariam no lugar. Mas é satisfatório isso, quando a gente se senta, a gente vê o trabalho da nossa mão ali, realizado e tudo em ordem. E Deus fez isso. Deus fez isso. Tudo quanto Deus fez, a conclusão que ele chegava era de que tudo aquilo era muito bom. E depois que ele termina a criação, ele faz aquilo que nós também herdamos dele. Ele desfruta daquilo que ele fez. Ele desfruta das obras das suas mãos. E dessa maneira, assim como tudo que Deus fez na criação era bom, o fato de Deus ter descansado no sétimo dia também não foi diferente, isso também era bom. Deus viu que isso também era bom. E um grande sinal disso, de que Deus percebeu que isso era bom, é o fato de que ele estabeleceu isso como um mandamento. Quando a gente lê a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 20, muitíssimo conhecido por todos nós, onde são relatados os 10 mandamentos, qual é o quarto mandamento? Guardarás o sábado do Senhor. Obrigado, pastor.
Guardar o sábado. Esse é o quarto mandamento. Separar um dia da semana, 6 dias trabalharás, mas no 7º dia descansarás. Não farão nada, não darão nenhum trabalho, não darão nenhum esforço. E a palavra de Deus diz em Gênesis, também em Êxodo, que Deus santificou esse dia. Deus consagrou esse dia, Ele santificou o 7º dia como sendo um dia sagrado, um dia de descanso, um dia de repouso. Era da vontade de Deus que o seu povo tivesse esse dia separado para o Senhor, um dia feliz, onde eram interrompidas as atividades, as tarefas cotidianas. Era a hora de desfrutar das bênçãos que Deus concedeu para o seu povo, era a hora de se dedicar a Deus em adoração por tudo aquilo que Ele havia feito. E eu pergunto a você, isso é ruim? É ruim ter um dia de descanso? Não. Aqueles que trabalham aqui a semana inteira, é ruim quando você tem um dia de descanso? Não, não é ruim. Porque quando a gente olha para os mandamentos, eles parecem algo muito pesado. Não roubarás, não matarás, são coisas que geralmente exigem de nós um esforço muito grande. E parece um pouco estranho o fato de haver um mandamento que diz que a gente deve descansar. Mas Deus conhece o coração do homem. E Ele sabe que se não houvesse um mandamento, o ser humano não iria parar. Mas isso não é ruim. Só que você sabe como é o ser humano. Nós temos a capacidade de pegar algo extremamente virtuoso e bom e transformar isso em algo sombrio e medonho. A gente consegue pegar tudo aquilo que Deus criou e disse, isso é bom, e transformar ou danificar essa coisa a ponto de o próprio Deus rejeitar essas coisas. Quando a gente olha para a ação do homem em relação a toda coisa criada, a maneira como o homem não se importa com a natureza, a maneira como o homem não se importa com nada que Deus criou, a maneira como o homem não valoriza a criação de Deus, a maneira como o homem não se importa com o dia do descanso, a maneira como o homem olha para toda coisa criada e não se importa que existe um Criador por trás disso, não valoriza. Portanto, ele olha para toda coisa criada e pensa, bom, isso tudo me pertence. A gente vai à praia, um lugar lindo, maravilhoso, a gente olha para aquela imensidão do mar e pensa, meu Deus, aonde isso vai parar? A gente olha para aquela areia, a nossa areia particularmente é tão bonita, branquinha, aquela coisa tão parece... E a gente se senta, vai relaxar, até que chega um grupo com uma caixa de som, aquela música de extremo mau gosto no último volume, e começa ali a bebedeira, e começa ali a usar qualquer tipo de drogas, e a gente percebe que aquilo que Deus criou e viu que era bom, o ser humano consegue transformar isso em algo ruim, em algo que é para o seu próprio malefício. Tudo isso porque muitas vezes nós somos guiados pelas nossas vaidades, por nossos pensamentos pecaminosos, por nossa natureza pecaminosa. E desde que o sábado se tornou um mandamento, o tempo foi passando. E assim como os demais mandamentos, as pessoas começaram a não se importar com este. E aí começaram as perguntas, começaram os questionamentos, que geralmente são questionamentos de quem quer uma desculpa para pecar, né? É o famoso pode ou não pode do crente. A gente fica perguntando, é pecado ou não é? Geralmente quando a gente está perguntando isso é porque a gente quer um aval para pecar. E depois que o sábado foi estabelecido como mandamento, como dia do Senhor, como dia de descanso, conhecido na cultura judaica como Shabat, começaram a surgir as perguntas no meio do povo. O que é considerado trabalho? Será que se a gente andar daqui até na Praia do Forte é trabalho? Será que se eu cozinhar nesse dia é trabalho? Será que... E as perguntas começaram a surgir. O que pode ser considerado trabalho no dia do Senhor? O que pode ser feito e o que não pode ser feito? E então passaram algum tempo e pensando nessas questões, alguns líderes religiosos, conhecidos por mim e por você como fariseus, resolveram acrescentar 39 regras à maneira correta de guardar o sábado. Deus estabeleceu um mandamento, os fariseus acrescentaram 39 regras para esse mandamento. Dessa forma, o dia que Deus havia instituído como uma dádiva, como um ato de misericórdia para o homem, a partir de agora,
esse dia passa a se tornar um dia de opressão, um dia de juízo. Um dia que se tornou um fardo quase insuportável, quase impossível de carregar para o povo de Deus. Porque o ser humano tem essa capacidade, e não só essa capacidade, mas esse desejo natural de desfigurar aquilo que Deus fez. O próprio Deus descansou e estabeleceu o sétimo dia como dia do descanso. E Ele coloca isso como mandamento, mas agora, aquilo que era para ser bom, aquilo que foi estabelecido como uma coisa boa, era um fardo para o povo de Deus. Eu peço sua atenção no texto que nós vamos ler, porque ele fala justamente sobre isso. Mateus capítulo 12. Diz o texto: por aquele tempo, num sábado, veja você, Jesus passou pelas searas. Estando seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram a Jesus: olhe, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. Mas Jesus lhes disse: vocês não leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo que aqui está alguém que é maior do que o templo. Mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tendo Jesus saído dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Então, a fim de acusar, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que ele respondeu: quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha em um sábado, esta cair numa cova, não fará todo esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então Jesus disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada e ficou sã como a outra. Mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o matariam. Vamos orar. Senhor, te damos graças pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Evangelho de Mateus, que tem nos ensinado tanto nas manhãs de domingo. Amém. Te pedimos, Senhor, que tu possas falar conosco nessa manhã, Sim. que o Senhor possa tocar em nossos corações, abrir nossas mentes, Senhor, para que possamos entender aquilo que a tua palavra tem a nos dizer, Sim. que possamos compreender, Pai, a mensagem desse texto e, através disso, glorificar o teu nome, te servir melhor, te exaltar, Senhor, com nossas vidas. Sim. Capacita-nos, Senhor, para isso e que possamos, Pai, sair daqui edificados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, olha a situação posta para nós. Era um sábado, e a gente já fez uma longa introdução sobre como o sábado era bom aos olhos de Deus, mas tornou algo tão prejudicial do povo de Deus por causa das tradições dos fariseus. Quando a gente olha para o início do capítulo 11, que a gente estudou na última semana, a gente vê que Jesus e seus discípulos começaram a percorrer as cidades para pregar a mensagem do reino. E anteriormente, ainda no capítulo 10, a gente viu que Jesus, antes de enviar seus discípulos para a missão que eles tinham para fazer, a orientação é que eles não levassem comida. Depois você pode conferir isso em Mateus 10 e também em Lucas 9. Então fica muito claro para nós que eles percorriam essas cidades, pregando a palavra de Deus, pregando o Evangelho, e eles não carregavam muitas coisas com eles, inclusive comida, eles não carregavam comida. Não era tão fácil nem tão simples ser um seguidor de Jesus. Imagine você percorrendo cidades, percorrendo longas distâncias sem ter uma reserva de comida. Então, provavelmente, seus discípulos ficavam longos períodos de tempo sem comer, por conta dessas caminhadas, por conta das suas missões, porque eles dependiam de, muitas vezes, outras pessoas ou de outras circunstâncias para conseguir alimento. E num desses momentos em que Jesus e seus seguidores percorriam as cidades,
Vai dizer o texto que nós lemos que eles passavam pelas searas e também diz o texto que eles estavam com fome. É o famoso juntou a fome com a vontade de comer, né? Eles passando pelas searas e com fome. Portanto, pense na situação. Seu mestre te orienta a não levar comida para a missão, a não levar comida quando você sai a pregar o Evangelho. E de repente você entra numa seara, numa plantação que está perfeita, madura para ser colhida. O que você faria? Imagine você num dia de calor, talvez, há um bom tempo sem comer e de repente, né, contextualizando aqui para nós, de repente você passa por um pé de tangerina e vê aquela tangerina madurinha, ou aquele pé de goiaba carregado. Qual seria a sua reação? Pegar e comer. Você está com fome, você está caminhando um tempão, você não carrega comida, está ali na sua frente, qual é a sua primeira reação? Bom, é de Deus. Só pode ser. E foi essa a reação dos discípulos, foi essa a reação daqueles homens. Os judeus tinham o entendimento de que a terra que eles possuíam, bem como tudo que brotava nessa terra, pertencia a Deus. Eles eram apenas administradores das suas terras, das suas plantações. Por isso, eles tinham essa compreensão de que aquilo que eles tinham era o próprio Senhor que colocava aos seus cuidados. E esse entendimento parte do princípio encontrado em Levítico 25, quando o Senhor afirma que a terra é dele. O Senhor vai dizer, a terra é minha. Então os judeus tinham a compreensão de que o que eles possuíam não era diretamente deles, mas era algo que o Senhor deu para eles administrarem. Por isso, não era errado e nem incomum que quando algum viajante passasse pelas plantações dos judeus, eles pudessem colher algo para comer, eles pudessem tirar uma parte para se alimentar. A própria lei de Deus orienta que fosse feito dessa forma. Em Deuteronômio 23, 25 vai dizer, quando entrarem na plantação do seu próximo, podem arrancar as espigas com as mãos, porém não devem colher nada com a foice. Isso é, eles podiam tirar alguma coisa para o seu consumo imediato, para saciar a sua fome, mas eles não podiam tirar com a foice. Por quê? Porque isso iria caracterizar a colheita, e aí seria roubo. Mas tirar as espigas com as mãos e consumir de imediato não era errado, porque eles estavam saciando a sua fome, era um ato de misericórdia, onde eles iriam ser supridos da sua necessidade. Então, nesse aspecto, os discípulos de Jesus sequer estavam contrariando a lei de Deus. Pelo contrário, eles estavam de acordo com a lei de Deus, porque o texto é enfático ao dizer que, com fome, eles começaram a colher espigas e a comer. Bom, se eles não carregavam comida, quanto mais foice. Então, eles colheram com as mãos e estavam consumindo de imediato. Então, eles sequer estavam contrariando a lei de Deus, muito pelo contrário, eles estavam de acordo com a lei de Deus. Mas havia um enorme problema gigantesco. Qual era esse problema? Era um sábado. Veja você. Vai dizer o verso 2 que os fariseus, vendo isso, ficaram irados e disseram a Jesus, olha o que os seus discípulos estão fazendo. Eles fazem o que não é lícito fazer no sábado. Lendo a narrativa dos evangelhos, a gente tem a impressão de que os fariseus, eles eram, às vezes, seguidores mais fiéis de Jesus do que seus próprios discípulos. Só que eles não eram seguidores que admiravam Jesus, eles tinham a intenção de censurar Jesus, mas estavam sempre ali, né? A gente pensa na narrativa de que Jesus e seus discípulos estavam caminhando pelas cidades e eles entram numa seara, parece algo distante, parece uma coisa remota. Mas ainda ali tinha um grupo de fariseus. Eles não vão deixar. Tem que ter um espião aí, tem que ter alguém olhando. Eu fico imaginando eles por detrás do mato. E aí quando o discípulo pega a espiga, ele levanta, ei, que isso? Olha aí, Jesus, o que ele está fazendo. Então, essa oportunidade parece ter caído como uma luva nas mãos dos fariseus. Eles que estão o tempo todo querendo censurar Jesus e seus seguidores, e de repente, é sábado, e os discípulos, esse tal Jesus de Nazaré, começam a colher. Isso é um absurdo. A grande questão é que, dentre as 39 regras que os fariseus impuseram para cumprir o mandamento do sábado, uma delas estava a proibição de colher qualquer coisa, já que na interpretação deles, arrancar espigas ou frutos das árvores era caracterizado como trabalho, porque havia um esforço de retirar o fruto, ou enfim, as espigas, seja lá o que fosse.
Eles entendiam que isso era um esforço e, portanto, caracterizava trabalho. Como dissemos no início, o que Deus havia separado para o ser humano como um descanso, como um ambiente de deleite, santificação, os fariseus transformaram isso num verdadeiro pesadelo para o povo judeu. A verdade é que aqueles homens, pensando estar cumprindo a lei de Deus, eles estavam sufocando a lei de Deus com as suas tradições que eles mesmos criaram. O mandamento de Deus para guardar o sábado estava completamente desconfigurado por conta dessas tradições dos fariseus, por conta daquilo que eles impuseram sobre o povo. Então, aquilo que era para exaltar a Deus, aquilo que era para glorificar a Deus, que era o dia de sábado, no fim das contas, a glória era transferida para os fariseus. Porque eles, com aquela pompa, com aquele ar de superioridade, sempre julgando os outros, olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E eles cada vez mais tinham seus egos inflados como os guardiões da lei, aqueles que cumpriam de fato a vontade de Deus. Por isso que Jesus vai dizer, nesse mesmo contexto, mas no texto paralelo, no Evangelho de Marcos, ele diz que o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. O propósito de Deus, a instituição do sábado era um ato de misericórdia, dando ao homem um dia de descanso na presença do Senhor. Mas, para os fariseus, o dia de sábado era um dia de juízo, era um dia de julgar aqueles que faziam qualquer tipo de coisa errada. Para eles, irmãos, isso não era uma coisa à toa. Os fariseus estavam acusando os seguidores de Jesus como quem exige uma punição, como quem exige um julgamento, um juízo. Porque, para eles, se os discípulos de Jesus estavam contrariando a lei de Deus, e como dissemos, guardar o sábado não é uma coisa qualquer, é um dos 10 mandamentos. E se eles não estão cumprindo isso, eles devem ser punidos. Portanto, quando a gente lê o versículo 2, a gente não tem que ler como se os fariseus estivessem dizendo, olha, não, eles estavam desesperados, olha o que eles estão fazendo, é errado, não pode. É como se fosse um criminoso pego em flagrante. Agora, perceba que o desejo daqueles homens de acusar Jesus e seus discípulos era tão grande que eles se cegaram, eles tamparam os olhos para aquilo que a própria lei de Deus abordava em relação ao que estava acontecendo aqui nesse momento. Como a gente já viu, qual era a situação dos discípulos nesse contexto? Qual era a situação deles? Fome. Eles estavam com fome. Agora, veja o que vai dizer o texto de Êxodo, capítulo 12, verso 16, quando Deus orientou Moisés a respeito das festas dos pães sem fermentos. Ele vai dizer, Êxodo 12, 16, no 7º dia, que é o sábado, vocês terão uma santa assembleia. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso poderão fazer, é o que vai dizer o texto. O trabalho, entre aspas, que aqueles discípulos estavam fazendo, se é que poderia ser considerado um trabalho, dizia respeito justamente ao que, irmãos? A comer, a se alimentar. Nada que está no texto bíblico estava sendo descumprido ou desobedecido pelos seguidores de Jesus. A única coisa que eles estavam desobedecendo aqui eram as tradições dos fariseus. Então, a gente sabe que nada está por acaso aqui na palavra de Deus, né? E é por isso que Mateus é enfático ao dizer que eles estavam com fome. Eles não estavam colhendo como quem quer, né? Dar uma petiscada, viajando, nada para fazer, vamos comer um negocinho. Não, eles estavam com fome, era fome. Era uma necessidade. Então eles queriam se alimentar, alimento é sustento para o corpo. Sem alimento, aqueles homens não teriam condições de seguir viagens, de seguir Jesus em suas missões. Afinal de contas, irmãos, não era todo dia que tinha multiplicação de pães e peixes. Tinha dia que era no aperto, que era no sufoco. Nem todo dia de milagre. E o que deixa claro que seus discípulos só estavam colhendo as espigas
porque estavam com fome, é justamente a sequência do texto. O que vai deixar claro que aquilo que eles estavam fazendo era um ato de necessidade, é a sequência, é a resposta que Jesus vai dar para eles. Olha o que Jesus vai dizer. Vocês não leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros tiveram fome? Olha a fome aqui de novo. Isso é, o que seus discípulos estão fazendo é a mesma coisa que Davi fez. É um ato de quem está com fome, é um ato de quem está com necessidade. E aí, Jesus vai relatar o que aconteceu. Que Davi, com fome, também seus companheiros comeram os pães da proposição. Como sempre, uma das provocações preferidas que Jesus fazia aos fariseus começava com essa afirmativa, Vocês não leram? Ai. A gente já imagina a cara deles ficando vermelha, Como assim vocês não leram? Oh, meu Deus. Imagine você chegar para um professor de filosofia, graduado e pós-graduado, doutorado, PhD em filosofia, chegar para ele e falar assim, mas você nunca leu Platão? É de doer. E Jesus vai começar, vocês nunca leram. Quando Jesus dizia isso para eles, antes mesmo da frase terminar, é possível que eles já começassem a ficar urrando de raiva. Então, usando as escrituras, Jesus responde os fariseus. E essa resposta que Jesus vai dar a eles pode ser dividida em 3 partes. E, como nós já dissemos, irmãos, nada que está descrito na Bíblia e nenhuma das palavras que Jesus proferiu foram por acaso. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso nesse bloco. E por que essa resposta de Jesus se divide em 3 partes? A primeira parte da resposta vai falar então sobre os pães da proposição, o texto, o relato que é narrado em 1 Samuel 21, que é a situação onde Davi se encontra com o sacerdote Aimeleque e ele pede algo para comer para ele e para os seus soldados. Ele diz, olha, a gente está com muita fome, a gente está passando por um aperto, tive que fazer uma missão do rei, e o rei perseguindo ele, querendo matar ele, aquela situação toda, e ele com fome, seus soldados também. E aí o Aimeleque fala para ele, olha, a única coisa que eu tenho aqui são os pães da proposição, são os pães sagrados. Pães que eram consagrados ao Senhor e que somente os sacerdotes poderiam comê-los, de acordo com as ordens de Levítico 24, verso 9. Os pães são descritos nesse texto como coisa santíssima. Mas mesmo assim, diante do contexto onde Davi e seus homens passaram fome, Aimeleque então deu a Davi os pães. E eles então, e também os seus soldados comeram, Davi e seus soldados comeram e se alimentaram com esses pães. E Jesus recorda esse fato para os fariseus, para que ficasse claro para eles que as leis cerimoniais podem ser reconsideradas e examinadas de novo, caso essas leis ultrapassem o limite daquilo que é minimamente ético. Não era qualquer coisa que estava em jogo, era a vida de Davi, era a vida de seus homens, eles estavam com fome. Que guerreiro consegue empunhar uma espada, que consegue batalhar uma batalha se ele tiver com o estômago vazio? Já dizia minha avó, saco vazio não para em pé. Aimeleque então tendo essa consciência de alimento da vida, ele fala, olha, os teus homens pelo menos passaram a noite sem as mulheres dele, assim. Então, dos males o menor, vai, leva o pão, come. Porque não é uma questão de necessidade. Certamente, irmãos, a misericórdia de Deus, ela ultrapassa a necessidade de sacrifícios. Amém. O próprio Jesus vai falar sobre isso mais à frente. Então, a misericórdia de Deus é que ela se manifesta e ela afasta qualquer tipo de maldição que poderia recair sobre aqueles que levianamente transgredissem a lei cerimonial. Então, veja, não era uma situação leviana, não era Davi pedindo pão para fazer um lanche da tarde, era Davi pedindo pão para sobreviver. A segunda resposta de Jesus fala sobre o serviço sacerdotal. Jesus vai mencionar então os sacerdotes. E por que ele faz isso? Porque os sacerdotes ofereciam sacrifícios no templo em qual dia? No sábado. Conforme a lei ordena em Números 28, 9 a 10, eles faziam isso porque era o mandamento do Senhor que eles fizessem. Ofereçam sacrifícios no templo no 7º dia. Ora,
não é um trabalho? Não é um ofício? Os fariseus, mais do que ninguém, deveriam saber que isso é um trabalho. E mesmo sendo sábado, os sacerdotes não deixavam de fazer esse trabalho. Por quê? Porque para eles o templo era mais importante do que o sábado. Porque o templo simbolizava a própria presença de Deus no meio do povo. Então eles entendiam que o serviço prestado ao Senhor no templo era mais importante do que a obrigação de não trabalhar no primeiro dia da semana. É por isso que Jesus vai dizer, se referindo a Ele mesmo, eis aqui alguém que é maior do que o templo. Por quê? Porque se os sacerdotes trabalhavam no sábado porque eles entendiam que o templo era maior do que o sábado, quanto mais os discípulos de Jesus trabalhariam em sua obra no sábado, sendo Jesus muito maior do que o templo, o próprio Deus encarnado. Se os sacerdotes não tinham culpa pelo serviço que eles prestavam no sábado, quanto mais os discípulos de Cristo que estavam prestando serviço para o Filho de Deus. Então Jesus diz, olha, eis aqui alguém que é maior do que o sábado, que é maior do que o templo, perdão. Então os seus discípulos poderiam comer sem culpa. Por quê? Porque eles estavam fazendo isso debaixo do serviço a Cristo. Você entende isso? Você percebe que eles não estavam comendo no sábado, longe da presença de Deus, ou na sua casa, ou desobedecendo o mandamento em algum outro lugar. Não. Eles estavam colhendo aquelas espigas debaixo de um ato de serviço ao Senhor. Eles só estavam com fome porque eles estavam servindo a Cristo. A fome deles surgiu da necessidade de comer, no fato de que eles não carregavam comida no servir a Cristo. Portanto, se os sacerdotes podiam trabalhar no templo, porque o templo era maior do que o sábado, quanto mais os discípulos de Cristo poderiam trabalhar no sábado, porque Cristo é maior do que o templo. E a terceira parte da resposta é a misericórdia acima do sacrifício. A última parte da resposta de Jesus vai evocar a passagem de Oséias, quando fica muito claro que os atos de misericórdia para Deus valem muito mais do que o sacrifício. Sproul certa vez disse, quando houver conflito entre o ritual e a misericórdia, sempre devemos escolher a misericórdia. Vou repetir, quando houver um conflito entre o ritual e a misericórdia, sempre devemos escolher a misericórdia. Porque Deus é misericordioso, irmãos. E as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. O sacerdote Aimeleque foi capaz de entender isso e exercer a misericórdia de Deus na vida de Davi e seus companheiros, mesmo se tratando de pães sagrados, de uma coisa que era santíssima aos olhos de Deus. Mas os fariseus não foram capazes de ter misericórdia dos discípulos de Cristo, o Filho de Deus, que colheu apenas algumas espigas para se alimentar. Por isso Jesus vai dizer, vocês não entendem. Vocês não entendem o que Oséias disse, porque se vocês entendessem, saberiam que esses homens são inocentes. Porque o próprio Deus vai dizer que era misericórdia e não sacrifício. Sendo assim, Jesus vai arrematar essa resposta com a seguinte conclusão. Ainda que seus discípulos estivessem infringindo a lei, que a gente já viu que não é verdade, ainda assim, eles não estariam em pecado, porque Cristo é o Filho do Homem, Ele é o Senhor do sábado. Por isso, se os sacerdotes podiam trabalhar os sábados, os discípulos também poderiam, porque Cristo é maior que o templo. Não só isso, Ele não só é maior que o templo, como Ele é o próprio sábado, a encarnação do descanso pleno de Deus. Era Ele que estava ali, e Ele quer deixar isso claro para os fariseus, olha, eis aqui quem é o Senhor do sábado. Aí você já imagina os fariseus enfiando a cabeça na parede, em algum canto, chamando de desespero. Por quê? Porque essa afirmação, ela pode não significar muito para a gente, porque a gente já não tem tanto essa cultura do sábado, do Shabat, e também porque o dia do Senhor para nós não tem tanta importância, a gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Agora, para um fariseu ouvir isso de Jesus, certamente, irmãos, eles transpiraram de raiva, por pelo menos dois motivos. O primeiro, porque Jesus estava dizendo que ele era mais importante que o sábado. Veja você, o dia que Deus estabeleceu para o descanso e que eles criaram mais 39 regras para esse dia e guardavam com tanta maestria e precisão, e de repente aparece um homem e diz que ele é o Senhor do sábado.
Mas não bastasse isso, Jesus ainda vai usar o termo filho do homem para referir a si mesmo, que é o termo que o profeta Daniel usa para se referir ao Messias que Deus enviaria para libertar o seu povo. Por isso os ânimos entre Jesus e os fariseus não eram dos melhores. E a sequência do texto vai mostrar que isso só se intensificou. Mas antes da gente avançar, por que eu falei que nada que Jesus diz e nada do que tem a palavra de Deus é por acaso? Será que Jesus escolheu esses textos, esses 3 textos, né, para responder aos fariseus por acaso? O que os irmãos acham? Sim ou não? Existia alguma intenção de Jesus ao escolher esses 3 textos específicos? Alguém poderia chutar alguma coisa? Bom, é isso mesmo. No Antigo Testamento, irmãos, a gente tem 3 ofícios que são consagrados através da unção. São eles o ofício profético, sacerdotal e real. Isso é, os profetas, sacerdotes e reis só podiam exercer esse ofício se eles fossem ungidos por Deus para fazer tal coisa. Agora a pergunta vai ficar mais fácil. Quem é o ungido de Deus definitivo? Jesus. E esses ofícios que eram tidos no Antigo Testamento como ofícios de unção, profético, sacerdotal e real, eles apontavam para Cristo. É por isso que os reis, como o profeta Samuel, como diz no livro do profeta Samuel, vai dizer que haveria um rei cujo reinado nunca teria fim. Há a profecia de Moisés de que haveria um profeta que era maior do que ele e que a esse povo deveria ouvir. Há a profecia de um sumo sacerdote, um sacerdote definitivo que libertaria o povo. Portanto, esses são os 3 ofícios de Cristo: profeta, sacerdote e rei. E é justamente por isso que Cristo utiliza esses 3 textos. Quem era Davi? O maior rei de Israel. Depois ele vai usar a figura de sacerdote. E depois ele cita a figura de Osés, o profeta. Então perceba que Cristo aqui ele está se revelando como um ungido de Deus. Como aquele que exerceria, que exerce, que tem domínio sobre os 3 ofícios que são os ofícios de unção. É por isso que ele vai dizer, olha, eis aqui alguém que é maior que o tempo, isso é o sumo sacerdote de Deus. É por isso que ele vai dizer, vocês não entendem o que diz o profeta, por quê? Porque ele é o profeta definitivo de Deus, ele é o filho do homem, o Senhor do sábado. E eis aqui também aquele que era maior que Davi, o rei cujo reinado jamais teria fim. Por isso Jesus vai citar um profeta, um rei e os sacerdotes, porque ele estava se revelando como sendo um ungido de Deus, aquele que definitivamente viria para cumprir esses 3 ofícios. Amém. Não é interessante isso, irmãos? Quantas vezes a gente leu esse texto aqui e nunca parou de pensar nisso? É ou não é? Então Cristo escolhe essas 3 passagens do Antigo Testamento para responder aos fariseus, e essas 3 passagens revelam os 3 ofícios que Jesus cumpriu em seu ministério: sacerdote, rei e profeta. Ele é perfeito em tudo que nós falhamos. Ele cumpre com excelência aquilo que nenhum de nós seria capaz de cumprir. Ele cumpre com excelência esses 3 ofícios que aqueles que vieram antes dele cumpriram parcialmente. Ele exerce com plenitude aquilo que a gente exerce de maneira abjeta pela influência do pecado. Irmãos, Cristo é o Adão que Adão nunca foi capaz de ser. Cristo é perfeito. Amém. Perfeito em tudo. Ele é um profeta perfeito, um sacerdote perfeito e um rei perfeito. Mas os fariseus não conseguiam enxergar isso, eles não podiam enxergar isso. E quanto mais Jesus se revelava, quanto mais Jesus revelava a sua divindade, mais os olhos deles se obscureciam. E isso fica claro na sequência do texto, onde vai dizer a continuidade que Jesus, saindo dali, entrou na sinagoga deles. E achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressentidas. Então, a fim de o acusar, veja você, a intenção dos fariseus,
perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? De acordo com os relatos dos evangelistas, Jesus tinha o costume de frequentar as sinagogas aos sábados. A pergunta é: o que se faz numa sinagoga? Muito bem. Feliz de ver que os irmãos estão respondendo todas. A sinagoga, irmãos, ela era o local onde as pessoas iam para aprender a palavra de Deus. A sinagoga é o que a gente tem de mais parecido naquele tempo com o que a gente conhece como igreja hoje. Então, eles iam para aprender sobre Deus, para aprender a palavra de Deus, e o relato paralelo desse texto do Evangelho de Lucas vai dizer, inclusive, que Jesus foi nessa sinagoga para ensinar. Agora, imagine você entrando num local que geralmente você vai para aprender a palavra de Deus. Imagine você entrando aqui na igreja, um local onde a gente vem para aprender a palavra de Deus. E aí, você se depara com um aleijado. Alguém com uma necessidade especial, física, visível. O que geralmente surge no nosso coração quando a nossa primeira reação ao ver uma coisa dessas? Compaixão, talvez tristeza por aquela pessoa que está passando por aquela situação. A gente se sente mal com aquilo, a gente pensa, poxa, que coisa terrível. Não os fariseus. Nada. Eles não queriam saber de aprender a palavra de Deus, eles não queriam saber da vida daquele aleijado. O que eles queriam naquele momento, a preocupação deles era acusar Jesus. O que eles queriam é que Jesus olhasse para aquele aleijado, não eles. Eles pouco se importavam com o aleijado. Mas sabendo da fama que Jesus tinha de curar as pessoas, e que ele era um assíduo nas sinagogas, e que ele dizia ser o profeta de Deus, então eles querem que Jesus olhe para o aleijado. Porque eles queriam que ele fosse curado e tudo ficasse bem. Não, claro que não. Eles queriam que Jesus olhasse para o aleijado a fim de que Jesus o curasse, e eles poderiam acusar Jesus de ter curado no sábado. Então eles se aproveitam da situação daquele aleijado, da mão ressequida e da fama que Jesus tinha de curar os enfermos, para tentar armar uma situação para encrencar Jesus. Dentre as 39 prescrições acrescentadas sobre o mandamento de guardar o sábado, haviam prescrições exatas sobre cura de doentes e até auxílio a doentes. A escola mais rigorosa dos rabinos, do rabino Shammai, proibia até mesmo consolar doentes no dia de sábado. Veja você. Olha o tamanho da arrogância e a dureza de coração daqueles homens. Havia uma ala de fariseus que sequer considerava, que até mesmo considerava a consolação um trabalho. Então perceba que se aqueles homens eram incapazes de enxergar em Jesus o Messias, quanto mais seriam capazes, como eles seriam capazes de ter misericórdia do próprio povo? Eles não se importavam com quem estava doente, com quem era aleijado. O que eles queriam era estabelecer juízo. Era levar a sua própria imagem de homens santos. E daí vem a pergunta deles para Jesus: é lícito curar no sábado? Mas Jesus, irmãos, ele nunca se deixa levar pelas artimanhas dos fariseus. Ele vai dizer o versos 11 e 13, que ele vai responder: olha, quem de vocês que sendo um homem e possuindo uma ovelha, se essa cair no buraco no dia de sábado, quem é que não iria tirar essa ovelha do buraco? E é uma pergunta retórica, a resposta é óbvia. Todo mundo iria tirar. É um pertence, um animal, é uma coisa que é sua. E Jesus vai dizer: olha, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Logo, é lícito fazer o bem no dia do sábado. É lícito fazer o bem. É interessante que quando os fariseus pensam que vão conseguir colocar Jesus numa situação constrangedora, Jesus coloca eles numa situação ainda pior. Aqueles homens eram os mestres da lei, né? Os homens santos,
considerados pelo povo. Portanto, eles tinham que ser exemplo de misericórdia e amor, assim como Deus constantemente usa de misericórdia e amor para com o seu povo. Mas, ao contrário disso, aqueles homens seriam capazes de fazer bem ao animal, mas não fazer bem para o seu próprio povo. Eles seriam capazes de salvar a vida de um animal, mas deixar um dos seus morrer num dia de sábado. É lógico que qualquer judeu, fariseu ou não, salvaria sua ovelha. Dessa maneira, Jesus estava mostrando para eles: olha, vocês são uns hipócritas. Porque se fosse um animal caindo na cova, vocês iriam tirar, mas se fosse um dos irmãos de vocês não salvariam, com a premissa de que isso seria um trabalho no dia de sábado. Portanto, vocês são hipócritas. Determinam as coisas que são convenientes para vocês. Como eu já disse, a resposta para essa pergunta era óbvia, porque não salvaria o animal, mas eles não estavam dispostos a salvar o ser humano. Não é a primeira vez que Jesus vai ressaltar o valor da vida humana como sendo algo mais valioso do que a vida dos animais, da coisa criada. Ele faz isso em Mateus 6, ele vai dizer: olha, vocês valem mais do que os pássaros, do que os lírios do campo. Ele faz isso em Mateus 10, ele diz: olha, vocês valem muito mais do que os pardais. E ele fala isso agora: vocês valem muito mais do que uma ovelha. Não podemos nos esquecer, irmãos, que o sábado foi criado para o homem, não o homem para o sábado. Portanto, é lícito fazer o bem, mesmo que seja no sábado, porque Deus quer misericórdia, não sacrifícios. Jesus confronta esse comportamento hipócrita dos fariseus. E nesse momento, mais uma vez, eles se calam, porque não tinham o que dizer diante dessa afirmativa de Jesus. Com poucas palavras, Jesus calou todo o argumento dos fariseus. E como prova de que mesmo no sábado, o que importa é fazer o bem, o que importa é exercer a misericórdia, vai dizer o texto de Lucas que Jesus fala para aquele homem: olha, vem para o meio. E diz o texto de Mateus que Jesus olha para o homem e diz: estenda a tua mão. A mão do homem foi completamente restaurada, irmãos. Certamente que esse ato gerou temor no coração de muita gente, talvez até daquele mesmo homem que foi curado, porque aquele juízo dos fariseus, aqueles preceitos, já estavam no coração daquelas pessoas. E vendo Jesus realizar um ato desse, certamente eles ficaram temerosos: olha, o que vem agora? Se Jesus está curando no sábado, e tem fariseu aqui, teremos problemas. Mas eis ali, irmãos, aquele que era maior do que o sábado, ele era o Senhor do sábado. Amém. Portanto, Jesus não tinha que temer, porque ele era o próprio Senhor do sábado. Jesus mostra que ele é o Senhor do sábado e por isso, para afirmar isso, ele liberta aquele homem da sua condição de aleijado. Ele diz: olha, estenda a tua mão, meu filho. Enquanto os fariseus estavam preocupados com os rituais e práticas cerimoniais, a preocupação de Jesus é com a vida das pessoas. Ele se preocupou em alimentar seus discípulos e ele se preocupou em curar esse homem. Enquanto os fariseus se cegam com suas leis morais, com os seus preceitos, com os seus rituais que eles mesmos criaram, a preocupação de Jesus é exercer misericórdia, é exercer o amor. Então ele permite que seus discípulos comam, e ele concede cura àquele homem da mão ressequida. Então, vendo esses atos de Jesus, agora os fariseus se arrependem e reconhecem Jesus como Messias. Glória a Deus. Não, irmãos, não é isso. Não é isso que acontece. Vai dizer o verso 14 que os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como matariam. Meu Deus do céu. Aqueles homens estavam obstinados, irmãos. Estavam cegos. O foco deles era dar fim ao ministério de Jesus. E como eles não conseguiam encontrar uma razão legal, algo legítimo para que pudessem acusar Jesus, então eles conspiram. Eles procuram maneiras, tentando encontrar
algo lícito ou ilícito, um meio de matar Jesus. Jesus, Filho de Deus, eles não puderam reconhecê-lo. Antes quiseram o matar para acabar com seu ministério. Aqueles homens estavam com seu coração tão distante de Deus que eles diziam que não era permitido consolar o doente no sábado, mas era permitido conspirar na morte de alguém. Olha a hipocrisia daqueles homens. Eles diziam que não podia curar alguém no sábado, mas planejar a morte de alguém podia. Você percebe que a preocupação deles nunca foi com a lei de Deus, mas com a sua própria reputação, com o seu próprio ministério, com o seu próprio status social. A preocupação deles é porque eles sabiam que Jesus era uma ameaça, que estava enfraquecendo o seu poder social diante daquelas pessoas. Jesus estava enfraquecendo a politicagem dos fariseus. Essa era a preocupação deles. Então, um milagre, um ato milagroso de um homem que tinha uma mão ressequida e passa a mexer as mãos, como diz o texto, vai dizer que a mão ficou sã como a outra, isso é, já não tinha mais nenhuma sequela. Um ato de milagre passa a se tornar um motivo de morte. Tamanha a cegueira daqueles homens. Quando o coração do homem está distante de Deus, até aquilo que Deus criou para o bem pode se tornar algo desprezível. Foi o que eles fizeram com o sábado. Foi o que eles fizeram com Jesus. O texto sugere que uma das razões pelas quais eles ficaram tão irados, depois de querendo matar Jesus, é que tecnicamente Jesus não faz nada. Ele só manda que o homem estenda a mão. Sim. Quem estende a mão é o homem. Jesus não faz nada, não toca nele. Ele só fala. Ele só fala. Quem colheu as espigas também não foi Jesus. Foi Jesus, sim. Porque Jesus era muito sábio, né? Então, para ele não dar nenhum motivo de ser morto antes do tempo, porque não havia chegado o tempo, ele então age com sabedoria. Então, ele mesmo, ele não tocou no enfermo, não agiu, não cometeu nenhum ato, sim, tecnicamente falando. Ele só disse: estenda a sua mão. Sim. As práticas judaicas, principalmente quando era exigido um exorcismo, ou até mesmo uma cura de alguém, tinha toda uma preparação, tinha todo um ritual. E quando se falava de cura, era justamente isso que eles se referiam, a esse trabalho todo. E como o pastor falou, a única coisa que Jesus faz é falar. E falar não é considerado trabalho. Então o que Jesus diz é: estenda a tua mão, e ele estende a mão e fica curado. Então até mesmo a cura daquele homem não podia se tornar um ato incriminatório, condenatório para Jesus. Até aqui está tudo bem? Mais ou menos. A gente fica mal quando vê essas coisas. É triste, irmãos, a maneira como os fariseus lidavam com o ministério de Jesus. Mas o que então nós podemos concluir a respeito do que nós vimos até aqui? Bom, concluímos que Jesus aboliu o quarto mandamento. É isso? Não. Não é isso. Então Jesus estava ensinando para os seus seguidores que não era mais necessário guardar o sábado. É isso? Não era isso. Nada disso. A grande questão é que Cristo, através de seus atos, ele estava resgatando a maneira certa de viver e interpretar o quarto mandamento. Jesus não aboliu o quarto mandamento, muito pelo contrário, ele cumpriu o quarto mandamento em sua plenitude, exercendo misericórdia, bondade e anunciando o reino de Deus. Perceba que Jesus viveu, irmãos, muitos sábados em sua vida adulta. A Bíblia vai narrar alguns, mas ele viveu muitos sábados. E não foi todo sábado que Jesus operou sinais. Não foi todo sábado que os discípulos dele colheram coisa para comer. Como judeu e parte do povo de Deus, Cristo também observava o sábado, guardava a lei. A grande questão é que os atos de Cristo tinham uma função pedagógica. Esses atos de Cristo servem para ensinar os fariseus e também os seguidores de Jesus qual era o desejo de Deus ao instituir o sábado como dia de descanso. E qual é o desejo de Deus, irmãos? Misericórdia e sacrifício. Amém. Através dos atos de Jesus, ele censurava a hipocrisia dos fariseus que insistiam
em transmitir uma santidade, oprimindo o povo judeu com suas tradições orais. A gente lembra da cura do paralítico, que depois de ser curado pega a maca e carrega, e os fariseus acusam ele, olha, não é permitido transportar objetos no sábado. Meu Deus, o homem estava paralisado, ele não estava andando. O que é uma maca carregada diante de um paralítico que passou a andar, irmão? A cura daquele homem com a mão ressequida, ela representa o que era necessário que acontecesse com o coração dos fariseus. A mão do homem estava seca, rígida, ela não podia se mover, bem como o coração daqueles homens estava endurecido para receber o Messias, para receber a palavra de Deus. E assim como a mão daquele homem ganhou vida, era necessário que os corações dos fariseus recebessem a vida que só Cristo pode dar. Mas, rejeitando Jesus, mesmo diante de um ato milagroso, eles queriam tramar a sua morte. Acontece que Jesus não estava transgredindo o quarto mandamento, como o pastor já colocou. Antes, ele cumpriu o quarto mandamento da sua plenitude, exercendo misericórdia, bondade, amor e servindo a Deus. E aí pode ser que a essa altura, que dia é hoje? 15? 16? Pode ser que a essa altura, às 10h14 do dia 16 de abril, você se pergunte, bom, se Cristo não aboliu o sábado, por que o nosso dia é domingo? Por que guardamos o domingo e não o sábado? É uma pergunta legítima, porque estamos meditando ao dia de sábado. Irmãos, hoje não só os judeus, mas todos aqueles que confessam a Cristo são chamados de povo de Deus. Através do sangue de Cristo, nós, que somos gentios, talvez você até tenha sangue judeu, mas muito brasileiro, nós fomos comprados por alto preço, preço de sangue. E hoje nós também pertencemos à família de Deus, através da salvação que Cristo nos concedeu e nos possibilitou uma eternidade de descanso. Perceba que Cristo, ele representa não só um dia de descanso, mas uma eternidade de descanso. Amém. Então, se Cristo é o Senhor do sábado, e se Ele representa o nosso Shabat, o nosso descanso, então qual seria o mais coerente? Qual seria o dia mais coerente para que dedicássemos ao Senhor? A resposta para essa pergunta vai apontar para qual foi o maior triunfo de Jesus, e eu pergunto para você, qual foi o seu maior triunfo? A vitória sobre a morte. E quando foi que Cristo venceu a morte, irmãos? No domingo. Jesus não ressuscitou no sábado, ele ressuscitou no domingo. Peço que você abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 20. É o texto que vai falar sobre a ressurreição. Texto muitíssimo conhecido. João 20. O primeiro versículo vai dizer, aqui mais uma vez, é a ressurreição de Jesus. Quando ele ressurge, no primeiro dia da semana, é o que diz o verso 1 do capítulo 20. Confere aí para ver se eu não estou falando bobagem. É ou não é? É. No primeiro dia da semana. Se sábado é o sétimo dia, quando é o primeiro dia da semana? Domingo. Agora, quando que Jesus aparece para os discípulos? Verso 19 do mesmo capítulo. Ao cair da tarde daquele dia, e João enfatiza, o primeiro dia da semana, isso era domingo, trancadas as portas, Jesus então aparece aos seus discípulos. E é interessante porque João, ele se refere a Jesus como Senhor. Você pode ver isso no próprio pera que isso eu não notei aqui. Assim, no verso 6 do capítulo 21, vai dizer que Jesus estava à beira da praia e disse para os discípulos jogarem a rede, e assim o fizeram. E o discípulo, verso 7, e o discípulo a quem Jesus amava, que era João, disse a Pedro, é o Senhor.
Jesus é o Senhor. Agora eu peço que você abra em Apocalipse capítulo 1. Se Cristo ressurge no domingo, e alguém se refere a Jesus a um dia como sendo o dia de Cristo, qual você sugere que é esse dia? O domingo. É o dia do triunfo, o dia que Cristo ressurge. Agora, olha como João vai se referir quando ele fala sobre a sua situação atual, onde Deus revela as coisas para ele. No capítulo 1, verso 10, ele vai dizer: achei-me no Espírito no dia do Senhor. Bom, já vimos que João se referia a Jesus como Senhor. E se ele está aqui no Espírito no dia do Senhor, qual ele considera o dia do Senhor? O domingo, porque o dia de Cristo é o domingo, é quando ele ressurge. E por fim, podemos abrir também em Atos 20. Atos 20, caso você não queira abrir, peço apenas que você acompanhe a leitura. Atos 20, verso 7. O que vai dizer aí? No primeiro dia da semana, Lucas falando, nós nos reunimos a fim de partir o pão. O que é o partir do pão, irmãos? A ceia do Senhor, a comunhão dos irmãos. No momento onde o corpo de Cristo se reúne, e quando eles se reuniram, no primeiro dia da semana. Então, nós entendemos que esse é o dia do Senhor. Que a partir da vitória de Cristo sobre a morte, domingo passou a ser o dia do Senhor, e não somos exclusivos. A igreja primitiva já entendia dessa forma. Nós acabamos de ler em Atos que eles se reuniam aos domingos. E se a gente quiser usar uma fonte que não seja a palavra de Deus, a gente tem uma carta de Plínio jovem, que era um romano, um governador romano da Bitínia. E ele vai escrever uma carta para o imperador Trajano, falando sobre os cristãos. E nessa carta ele vai falar ele pede orientações sobre como lidar com os cristãos. E ele vai falar o seguinte: precisamos saber como lidar com esse povo que se chama os do caminho ou cristãos, que se reúnem em um dia determinado, qual seja domingo pela manhã. Então a gente vê que não é uma coisa de agora. A igreja primitiva se reunia no domingo, entendendo que domingo é o dia do Senhor. O apóstolo Paulo, se não me engano, aos Gálatas vai dizer: olha, vocês guardam as festas, vocês guardam os sábados, mas isso é sombra, porque Cristo é a verdadeira revelação de Deus. E se Cristo é essa revelação, e se Ele ressurgiu no domingo, nós entendemos então que domingo é o dia do Senhor. Por isso nós guardamos o domingo. Ficou bem esclarecido para os irmãos? Então, por isso nós não somos como os adventistas que guardam os sábados. Nós guardamos o domingo, entendemos que o domingo é o dia do Senhor. Dessa maneira, sendo Cristo o nosso descanso verdadeiro, celebramos no domingo, sendo o dia que Cristo venceu a morte, celebramos nesse dia, então, o dia de Cristo. A obra de Cristo, irmãos, trouxe de volta aquilo que Deus Pai determinou para o seu povo, desde a criação do mundo, passando pelas leis, pelos profetas, até chegar a Jesus. E se os fariseus e mestres da lei deturparam o dia do descanso, agora Cristo resgata esse sentido, esse significado. E hoje nós separamos o domingo como sendo o dia do Senhor, porque Cristo traz de volta o significado do dia do descanso. Desde então, temos observado os domingos como o dia do Senhor e consagramos esse dia a Deus, certo? Errado. Errado. Cristo resgatou o significado do dia do descanso ou dia do Senhor. Mas, você sabe como é o ser humano. Nós temos a capacidade de pegar algo extremamente virtuoso e transformar em algo sombrio e medonho. Nós conseguimos pegar tudo aquilo que Deus criou e disse, isso é bom, e transformar ou danificar essa coisa, de maneira que até o próprio Deus a rejeite. Tudo isso porque muitas vezes somos guiados por nossas vontades pecaminosas. Desde que o domingo se tornou o dia do Senhor, o dia oficial para os cristãos, de lá para cá muitas coisas mudaram.
E a partir daqui a gente vai entender como esse texto que nós estudamos hoje se aplica a nós. Nós já vimos que Cristo não aboliu o quarto mandamento. Não. O quarto mandamento continua lá. A única diferença é que ao invés de guardarmos o sábado, hoje nós guardamos o domingo. Então, na sua leitura de Êxodo 20, quando você lê o quarto mandamento, se você quiser, você pode ler domingo no lugar do sábado, se essa é a questão. Agora, quantos de nós ficaríamos escandalizados caso um dos membros da nossa igreja transgredisse qualquer outro mandamento? Suponha que alguém da nossa comunhão mate alguém. Você ficaria escandalizado? Talvez bastante. Se um membro da nossa comunhão fosse pego em flagrante roubando em algum lugar, bom, Êxodo 20 diz que não, para não roubar. Quantos de nós não lidamos com a cobiça, como sendo uma coisa muito grave? Imagine que você vai na casa de um irmão e você encontre várias imagens de outros deuses. Isso seria estranho para você? Por que seria estranho? Porque transgride mandamentos de Deus. Então, por que não é estranho para nós faltar o culto de domingo? Por que não é estranho para nós lidar com o domingo como se fosse um dia qualquer? Por que não é estranho para nós, irmãos, a banalização do dia do Senhor? Irmãos, há um mandamento para que o povo de Deus observe um dia da semana e o consagre e santifique ao Senhor. Isso é um mandamento. Cristo não aboliu o quarto mandamento. O quarto mandamento está lá. E assim como os outros, nós temos que seguir esses mandamentos. Portanto, se Deus santificou e consagrou esse dia como sendo o dia do Senhor, por que nós não fazemos o mesmo? Quantos de nós não nos ocupamos principalmente aos domingos porque é um dia menos cheio? Bom, então, se aquilo que eu tinha que fazer durante a semana eu não consigo, farei no domingo, porque é um dia menos cheio. Quantos de nós não odiamos o domingo porque ele é um dia que nos lembra que amanhã é segunda e tudo começa de novo? Quantos de nós não trabalhamos exaustivamente aos domingos sem sequer nos lembrarmos que esse é o dia do Senhor? Quantos de nós não temos mais compromisso com nossas séries e filmes do que com os dias do Senhor? Quantos de nós não temos mais compromisso com o nosso time de futebol do que com o dia do Senhor? Quantos de nós não temos mais compromisso com nossos trabalhos para-eclesiásticos do que compromisso com o dia do Senhor? Quantos de nós não nos sentimos mal por faltar à academia um dia da semana, mas não sentimos nenhum peso na consciência por faltar um domingo na comunhão dos santos? Quantos de nós nos esquecemos completamente de que Deus consagrou esse dia e o santificou? Quantos de nós, irmãos, ao acabar o culto, a gente não sai correndo porque a gente não está afim de ficar na igreja, a gente está cansado, sendo que esse é o dia do Senhor? Esse é o dia, irmãos, em que nós deveríamos estar em comunhão uns com os outros, em que cada segundo na presença do seu irmão ou da sua irmã deveria ser valorizado. Mas aí a gente pensa, bom, se os discípulos podem colher espigas nos sábados, então eu posso fazer o que eu quiser no domingo. Nós já vimos, irmãos, as razões pelas quais eles estavam fazendo aquilo. E muitas vezes a gente quer colher espigas no domingo, mas não por necessidade. A gente quer fazer isso para o nosso próprio serviço, para o nosso próprio bem. Muitas vezes a gente quer colher as espigas no domingo, mas não em serviço a Jesus, mas ao nosso próprio serviço. E para não ficar só nessa imagem figurada, os discípulos colheram porque tinham necessidade, porque eles tinham fome, e muitas vezes a gente lida com o domingo como se fosse um dia qualquer, não por necessidade, mas porque nós somos simplesmente levianos com o domingo. Muitas vezes a gente usa desculpa e diz, estou colhendo as espigas, sendo que nosso estômago muitas vezes está cheio. A gente não precisa se alimentar. Porque a gente tem essa imagem de que o dia do Senhor é para os judeus, de que são eles que devem guardar o Shabat, de que são eles que devem ter essa premissa de que no dia do Senhor não deve trabalhar. Mas, irmãos,
O quarto mandamento não foi abolido. Ele permanece lá. Eu pergunto a você, por que o homem da mão recebida foi curado? Porque Jesus exerceu sobre ele a misericórdia. Mas uma coisa é certa, se aquele homem não estivesse na sinagoga, ele não seria curado. Aquele homem foi curado porque ele entendia que o dia do Senhor era dia de aprender do Senhor, de estar em comunhão com o Senhor. Então ele foi até a sinagoga para aprender. E chegando lá, surpresa, sua mão foi curada. Você vai embora hoje com as suas duas mãos perfeitas. Mas ele foi curado porque ele estava na sinagoga. E nós, onde nós temos que estar aos domingos? Tanto faz. Se sobrar um tempo, eu vou na igreja. O sistema desse mundo, irmãos, não tem nenhum compromisso com o dia do Senhor. Nenhum. A maioria dos jogos de futebol acontecem quando? Aos domingos. Quando são as eleições? Aos domingos. Quando acontecem os grandes eventos, Oscar, Grammy, entre outros, aos domingos. Quando é a tão esperada e famosa final do Super Bowl? Aos domingos. Porque o sistema desse mundo não está nem aí para o dia do Senhor. E nós temos algum compromisso, irmãos, com o dia do Senhor? Nós temos guardado o quarto mandamento? E fica tranquilo, porque o que eu estou falando aqui não é a gente partir para o legalismo e voltar a fazer o que faziam os fariseus, colocando o dia de domingo à frente, até mesmo da vida de alguém, ou lidando com o domingo como se fosse um fardo, ou julgando pessoas que não guardam o domingo. Não. A grande questão é que a gente saiu de um extremo e foi para o outro. Se os fariseus eram extremistas porque eram legalistas, hoje nós somos extremistas porque a gente não se importa com o dia do Senhor. Irmãos, somos maduros, entendemos que existem necessidades especiais, tem pessoas que têm trabalhos com escalas aos domingos, e tem momentos de necessidade. Às vezes você tem com algum parente, alguma pessoa querida no hospital, você não pode frequentar a igreja naquele domingo, ou você não pode se consagrar ao Senhor naquele domingo porque você tem que fazer uma visita. São atos de misericórdia, são atos de necessidade. Mas o fato é, irmãos, que o quarto mandamento ainda precisa ser cumprido. O domingo é o nosso dia de descanso. Era o sábado dos judeus. Dia que a gente tem que separar para consagrar ao Senhor. E isso vai muito além de estar ou não na igreja. Domingo é dia de almoçar em família. Desligar a televisão, colocar todo mundo na mesa. Tirar o celular da mesa, olhar um no olho do outro e perguntar como as coisas estão na vida um do outro. Domingo é a gente dedicar o seu tempo para agradecer ao Senhor pelo que Ele tem feito na sua vida, de refletir sobre aquilo que Deus tem feito na sua vida. É dia de desfrutar do seu trabalho, se programe para adiantar as coisas durante a semana, para que no domingo você tenha um dia mais tranquilo, porque domingo é dia do Senhor. O quarto mandamento não foi abolido. Temos que guardar o dia do Senhor. Aí as mulheres pensam, né? Quer dizer, pode ter uma coisa de machista, mas é porque a maioria das mulheres que cozinha, mas... Então não posso cozinhar? Bom, a gente já viu que tem uma brecha para a preparação das comidas, né? Então fiquem tranquilos, ninguém vai ficar sem comida no dia seguinte. Irmãos, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A gente de fato se esqueceu disso. E a gente não lida com o quarto mandamento como a gente lida com os demais. A gente não se importa tanto com o dia do Senhor. Se tem alguém com fome, deixe comer. Se tem alguém necessitado, atenda essa pessoa. Se tem alguém enfermo, ore por essa pessoa. Se o teu carro for ao pneu no caminho da igreja, não tenha medo. Troca o pneu e siga o teu caminho. A gente não está aqui pregando nenhum tipo de legalismo. Agora, Cristo ressuscitou por nós, para nos dar a vida. O domingo foi feito por causa do homem, não o homem por causa do domingo. Amém. Então, temos que entender que o domingo é o dia do Senhor.
é o dia de nós nos afastarmos daquelas coisas que nos deixam com a nossa mente tão ocupada e nos reconectarmos com a presença do Senhor, de estarmos com Ele. Deus santificou e consagrou o domingo como o dia do Senhor. Portanto, nós temos que lidar com esse dia dessa forma. E essa é a aplicação que nós temos para hoje. Reconsidere a maneira como você tem enxergado o dia do Senhor. Guarde o quarto mandamento, assim como você procura guardar os demais. Muitas pessoas pegam pela cobiça, pelo adultério, pelo furto, pelo assassinato, mas muitos cristãos pecam porque não guardam o dia do Senhor. Porque esse também é mandamento. Domingo é dia de consagrar nossas vidas ao Senhor, de nos santificarmos. É dia de repouso, é dia de reflexão, de comunhão, de serviço a Deus. Então talvez o seu coração esteja ressecado, assim como a mão daquele homem. Talvez o seu coração esteja ressecado em relação à compreensão e à valorização do domingo como dia do Senhor. Mas Cristo pode tocar no seu coração e Ele pode trazer vida ao seu coração novamente. Cristo pode tocar no seu coração e no meu coração para que nós possamos voltar a valorizar e a guardar o dia do Senhor como sendo um dia especial. Amém. A gente não tem que odiar o domingo. O domingo não pode ser para um cristão um dia ruim. Não pode, em hipótese alguma. A gente não pode considerar o domingo como o pior dia da semana em hipótese alguma, porque o domingo é o dia do Senhor. Pelo contrário, nós temos que ansiar pelo domingo. O nosso coração deve ansiar pelo dia em que nós nos reunimos com nossos irmãos para ouvir a palavra de Deus. Nossos corações devem ansiar por esse dia tão especial, onde nos consagramos ao Senhor, esse dia de descanso. O cristão não pensa sextou, o cristão pensa domingo. Domingo é nosso dia preferido, não sexta-feira. E o que vai refletir esse domingo, é nosso dia preferido, é o lugar que Deus ocupa em nossos corações. Portanto, reconsidere a maneira como você enxerga o dia do Senhor e busque guardar esse dia, porque Cristo não aboliu o quarto mandamento, pelo contrário, Ele o cumpriu e através dele nós também podemos cumprir. Através do Senhor, Cristo Jesus, que ressuscitou no domingo, nós temos a compreensão de que Ele é nosso descanso. E de que até o dia em que descansaremos eternamente em Sua presença, devemos guardar o dia do Senhor como dia de descanso. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Assim. Vamos orar então, irmãos. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nos colocamos diante de Ti e creio eu, Senhor, que não há outra maneira de chegar diante de Ti, após refletir nesse texto, do que pedir perdão, Senhor, pela maneira como lidamos com o dia do Senhor. Como dissemos aqui, Pai, o sistema desse mundo não tem nenhum compromisso com o domingo. E muitas vezes, Senhor, nós nos amoldamos ao sistema desse mundo e também não temos nenhum compromisso com o dia do Senhor. E se os fariseus eram extremamente legalistas e modificaram o sentido do dia do Senhor como um dia de juízo, como um fardo, nós hoje, teu povo, Senhor, transformamos esse dia em qualquer outra coisa, menos no dia do Senhor. Às vezes, Senhor, transferimos compromissos para o domingo, às vezes preferimos trabalhar os domingos, às vezes preferimos, Senhor, fazer qualquer coisa do que está em tua casa. Muitas vezes, Pai, não vir a tua casa já não gera mais nenhum peso no nosso coração. Te pedimos perdão, Senhor, por isso. Te pedimos perdão, Senhor, porque o quarto mandamento também é um mandamento que deve ser observado por nós e muitas vezes não observamos. Te pedimos perdão, Senhor, por isso. E clamamos a Ti, Pai, toque nossos corações. Que nossos corações não estejam ressequidos, Senhor, em relação ao domingo, ao dia do Senhor, mas que nosso coração possa estar vivo para esse dia. Que possamos ansiar pelos domingos, Pai. Que possamos ansiar pelo momento de comunhão com nossos irmãos da Tua casa. Que possamos ansiar, Senhor, por esse dia tão especial que é o dia do Senhor. Amém. Cada domingo, Pai, é um dia de relembrarmos a Tua vitória na cruz,
de lembrarmos da tua vitória que aconteceu no domingo, quando o Senhor ressuscitou dos mortos. Cada domingo, Senhor, deve ser para nós um dia de deleite, de desfrute de tua presença, porque o Senhor consagrou e santificou esse dia. Portanto, meu Deus, que possamos repousar em Ti, que possamos, Senhor, nos desligar dos afazeres, do nosso compromisso no dia de domingo, e nos conectarmos contigo, nos conectarmos, Senhor, com as coisas do alto. Que esse dia seja para nós, Senhor, um dia de descanso em Tua presença, Senhor, onde possamos meditar em Tua palavra, onde possamos refletir, Senhor, naquilo que Tu tens a nos dizer. Que seja um dia de comunhão com nossos irmãos, mas também um dia de comunhão com a nossa família. Amém. Que possa, Senhor, ser um dia de gratidão pelo que o Senhor tem feito por nós. Que possamos observar esse dia, assim, Senhor, como o Senhor desejou que fizéssemos, quando o Senhor instituiu as leis. Pedimos que o Senhor nos dê essa capacidade, porque por nós mesmos não vamos conseguir. Que aquilo que nos afasta de Ti não seja maior para nós do que o desejo de estar contigo. Amém. De estar em comunhão com o Senhor. Que as atrações desse mundo, Pai, não sejam maiores para nós do que o mandamento de guardar o domingo, do que o mandamento de guardar, Senhor, esse dia que é chamado Teu dia. Portanto, muda nossos corações. Amém. E muda, Senhor, nosso pensamento a respeito do dia de domingo, Sim. para que possamos valorizar, Senhor, e amar esse dia, Amém. como sendo o dia do Senhor. Amém. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus.